Falando em investigação e falando em julgamento, a gente teve um julgamento ontem, não é isso? Ontem foi, por unanimidade, o STF ampliou a Lei Maria da Penha para casos sem vínculo doméstico. Você entendeu? A Lei Maria da Penha, ela era para proteger a mulher, então tinha lá uma série de benefícios para a mulher, quando ela tinha um vínculo doméstico, ou seja, era a mulher do cara, era a filha do cara e assim por diante. Agora, mesmo sem vínculo doméstico, ou seja, a Lei Maria da Penha, você está passando na rua e tem uma mulher do lado, você pode ser aplicada a você. A deliberação do tribunal teve repercussão geral reconhecida, o que torna a aplicação obrigatória. O STF, por unanimidade, nesta última quarta-feira, decidiu ampliar a Lei Maria da Penha e todos os 10 ministros votaram no mesmo sentido. E agora ela terá de ser seguida pela Justiça Infraconstitucional, pelos demais tribunais em casos semelhantes. O Fachin, que é presidente do STF, também era relator dessa ação, propôs essa ampliação, defendendo que as diversas formas de violência contra a mulher reproduzem discriminação sistêmica e configuram violação de direitos humanos. O Fachin disse que o critério é a motivação do crime em condição, a característica feminina da vítima, ou seja, a mulher, segundo ele, que é vítima por ser mulher e não o tipo de vínculo com o agressor. Aqui tem uma fala dele que diz o seguinte: a violência contra a mulher não decorre de conflitos privados, né? E sim de discriminação sistêmica. Essa perspectiva estrutural é chata. O Fachin, ele fala de um jeito chato, não vou nem ler. A gente tem um vídeo, é isso, Daniel? Temos um vídeo? Vamos já ouvir, para vocês verem, porque é o seguinte, o Fachin, ele fala de um jeito prolixo, que não é uma coisa agradável. Eu confesso que eu mesmo sendo do direito, não consigo engolir, dá um sono danado. Mas quem não dá sono é o Toffoli, que parece que entra no julgamento sem meio entender do que estão falando e traz umas pérolas para nós. E a gente tem uns vídeos do Toffoli, a gente tem outro da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia também falou sobre que ela sofre discurso de ódio. Vamos ver primeiro o Toffoli? Uma outra questão que tem que ser pensada aí, saiu um estudo recente que não é só em relação ao Brasil, mas ao Ocidente todo, e aí as próprias entidades de futebol e os próprios clubes de futebol têm que pensar, é que nos dias de jogo de futebol, a violência contra as mulheres e as crianças dentro de casa aumenta 60% a 70%. Culpa do mau desempenho dos times? Da natureza mesmo do machismo, da violência e de se transferir uma frustração para dentro de casa, para as crianças, para as mulheres. O Toffoli, é o que eu disse, parece que ele entra, parece chegar e falar assim, vamos chamar o Toffoli ali. Ele fala, mas do que vocês estão falando? Falo, não importa, entra aí e fala alguma coisa. Porque, assim, e o Gilmar Mendes ali de fundo, não sei se vocês ouviram, dizendo, olha, mas a violência acontece em dias de futebol por conta do desempenho dos times. Quer dizer, ele achou engraçado, uma boa piada para ser feita no julgamento da Lei da Maria da Penha. Então, olha só como esses ministros decidem para os outros aquilo que eles próprios talvez não reconheçam neles. Mas o Toffoli não parou aí. O Toffoli nunca para aí, né? Inclusive, quando ele julgou as redes sociais, me lembro que ele chegou a dizer que a liberdade de expressão, ela era, se ela fosse ampla, você podia acabar batendo um no outro, esmurrando enfim, ele sempre tem umas pérolas. Agora ele falou do cinto de segurança. O problema para ele é o cinto de segurança. Dá uma olhada. Para citar só um dos casos de violência invisível, para não tomar o tempo da corte, que ela cita: em acidente de carro, as mulheres têm um dano de 65% maior na cervical do que os homens. E aí ela demonstra. Por quê? Porque ao longo da história, a indústria automobilística, professor Paulo Gonet, só testou batida de carro nos seus testes com bonecos, tendo como padrão o corpo masculino.
mulheres invisíveis. E com isso as mulheres têm 65% mais de lesão na coluna quando ocorre um acidente, porque o cinto não está adaptado ao corpo feminino, está adaptado ao corpo masculino. Agora, eu queria entender só do Toffoli uma coisa. O que é um corpo padrão feminino ou um corpo padrão masculino? Mota, a gente precisa ver se isso não é um preconceito, porque o corpo padrão masculino e feminino não existe mais, não é? Segundo o próprio STF. Agora, fiquei confuso. Se você que é jurista está confuso, Marcília, imagina eu que sou engenheiro. Eu comecei pensando que uma corte não legisla, não é isso? Se o legislador definiu uma lei, a lei tem que ser aplicada e não modificada, ampliada ou reduzida. Eu não sou jurista, sou um mero jornalista sem diploma, então eu vou dar mais uma opinião aqui, baseada no meu senso comum. Eu acho que todos os crimes contra mulheres deveriam ser severamente punidos, duramente punidos, independente da motivação. Eu não quero saber por que o sujeito matou uma mulher. Se ele matou porque estava com ciúme, se ele matou porque tinha raiva das mulheres de uma forma geral, ou se ele matou para roubar um celular, como acontece todos os dias aqui. Se uma mulher foi assassinada, não me interessa o motivo, interessa a consequência, que deveria ser uma punição dura ao criminoso. Eu não vejo por que tratar de forma diferente um homicídio cometido num assalto ou de um outro cometido porque o sujeito tinha raiva das mulheres. Por que você vai tratar de forma diferente se ambos têm o mesmo resultado, que é a morte da mulher? Todo criminoso tem que ser punido de forma proporcional à gravidade do crime. Essa estratégia de dividir a sociedade em classes e proteger algumas e demonizar outras, isso é uma estratégia de cunho marxista. Ela não tem nada a ver com justiça. E pior, é o seguinte, veja, vamos lá, vamos tentar entender o Toffoli, é uma tarefa hercúlea, né? Eu realmente me sinto num labirinto intelectual tentando entender o Toffoli, mas vamos lá, um esforço, porque ele está dizendo o seguinte, olha, as mulheres são invisíveis porque quando você faz o cinto de segurança, é isso que ele disse, quando você faz o cinto de segurança, eles usam para a métrica do impacto um padrão masculino. Bom, esses mesmos ministros dizem que o corpo padrão masculino e feminino é a mesma coisa, porque a mulher trans não é um corpo padrão masculino, mas ela é mulher, então agora eu fiquei confuso com isso. Mas vamos deixar essa confusão, vamos para outra. E se fosse, Mota, uma pessoa de 100 quilos, então a gente tem que fazer um cinto para uma mulher de 100 quilos? Porque será que eles botaram um boneco homem, padrão masculino, mas de quantos quilos? Será que era de 100 quilos ou é de 200 quilos? Então, se eu tiver 200 quilos, eu sou invisível? Acho difícil que alguém de 200 quilos seja considerado uma pessoa invisível. E se for um anão? E se for um gigante? E se tiver 2 metros? E se tiver um braço só? Como é que faz? Isso tudo torna alguém invisível? Isso tudo faz com que o STF deva simplesmente dar uma canetada e falar para que as mulheres devam ter uma proteção a mais ou a menos? Porque se a proteção a mais ou a menos depende dessas variações, então todas essas variações que eu apresentei aqui, por exemplo, da pessoa que é grande, da pessoa que é pequena, da pessoa que não tem um braço, da pessoa que tem 6 dedos, da pessoa que não sei, e assim por diante, todas essas têm de ter também uma proteção especial. E como é que... Eu até hoje, Mota, não consigo entender, para mim, essa história de feminicídio não existe. Como é que eu posso dizer que uma pessoa matou a outra ou agrediu a outra exclusivamente em razão dela ser assim ou assado? Como é que eu posso? E quais são os dados que existem, por exemplo, de homens? A gente viu aqui no programa, não faz muito tempo, trouxemos aqui uma pesquisa
inclusive, que demonstrava que as agressões contra mulheres não eram espetacularmente maiores do que as agressões que eram feitas contra os homens. Como é que eu ponho isso nesse caldo? Como é que eu posso chegar e falar assim, o que leva um juiz ou alguém que cuida de estatística a concluir o seguinte: não, você, meu caro, você cometeu essa agressão só porque ela é mulher. Só por isso, nada mais. Você convive com a pessoa, você está há 30 anos com a mulher ou com um homem, ou você está ali vivendo tensões com essa pessoa, mas não, só porque ela é mulher é que aquilo aconteceu. Será? Não tem nada a ver com o convívio, não tem nada a ver com a família que você fez, não tem nada a ver com essa pessoa que cometeu a agressão ser um maluco, não tem nada a ver com a pessoa que está ali, sei lá, enfim, tem um terceiro nessa relação que atrapalhou. Todas essas condicionantes não influenciam em nada, é só porque ela é mulher. Existe isso? Tem como eu dizer que um crime só acontece por uma única razão? A vítima, uma característica específica da vítima? Quer dizer, o que é incrível, sabe, Mota, nisso, é que essas mesmas pessoas que dizem esse crime só aconteceu porque a vítima é mulher, são as mesmas que dizem que a polícia não pode escolher quem vai abordar na rua por conta das características físicas da pessoa. Essas mesmas pessoas, essas mesmas que dizem, olha, você cometeu, ou fulano cometeu esse crime só porque ela é mulher, são as mesmas que dizem que é preconceito quando a polícia aborda o cara na rua porque ele está vestido assim ou porque ele está vestido assado. Aí não vale. Aí a única característica que leva a polícia em conta, que a polícia leva em conta para a abordagem, é preconceito. Mas na hora de você encarcerar alguém por feminicídio, dizendo que a única razão da pessoa ter cometido aquele crime é a vítima ser mulher, aí pronto. E aí o STF vai lá e dá uma canetada e expande isso para além do vínculo doméstico. Veja, Mota, a gravidade disso é de que você, por exemplo, hoje num vínculo profissional, você num vínculo afetivo de qualquer outra ordem, pode ser enquadrado na Maria da Penha. E mais, será que isso favorecerá as mulheres? Será que isso não vai fazer alguém ter medo de contratar mulheres? Porque, eu posso aqui, sei lá o que vai acontecer, enfim, isso pode ser um problema. O impacto disso, será que esses ministros medem isso? Ou só estão ali lacrando? Ou será que esses ministros, um dia depois de terem feito aquele julgamento atrapalhado, dizendo que o diploma de jornalista devia ser imposto, um dia depois de partirem para cima do jornalista Luiz Pablo, que inclusive está com a gente aqui no estúdio, vai entrar já, será entrevistado nosso. Será que um dia depois de partirem para cima do jornalista, de partirem para cima da fonte do jornalista, esse julgamento ser feito, um julgamento de lacração, será que isso também é à toa? É uma mistura de populismo com hipocrisia e com ideologia. E a gente vê quando começam esses discursos aí que não fazem sentido nenhum, não ligam lé com cré. Se o desejo de proteger as mulheres fosse genuíno, a medida seria simples. Qualquer crime contra a mulher tem uma pena pesada. Matou uma mulher, 40 anos de cadeia, sem nenhum benefício. Estuprou uma mulher, 40 anos, 50 anos de cadeia, sem nenhum benefício. Agora, façam o teste. Experimentem apresentar no Congresso Nacional um projeto para acabar com a progressão de regime dos assassinos de mulheres e vejam a mágica acontecer. Experimentem apresentar no Congresso um projeto para acabar com a visita íntima de estupradores e vejam a mágica acontecer. Vocês sabiam disso? Que o sujeito que estupra uma mulher ou várias, ele vai para o presídio depois de condenado e ele tem direito à visita íntima? Vocês sabiam que no Brasil, como resultado desses benefícios de progressão de regime, há
estupradores condenados que participaram de estupro coletivo, que começam a cumprir pena em regime aberto. Vocês sabiam disso? Depois de muita luta, depois de nós sugerirmos aqui várias vezes, o Congresso Nacional finalmente aprovou no Brasil um cadastro de criminosos sexuais. Então o sujeito entra, cometeu um crime de natureza sexual, um estupro, ele entra no cadastro. É uma medida copiada dos Estados Unidos com uma pequena diferença. Lá, o criminoso sexual entra no cadastro e não sai nunca mais. Ele fica marcado para o resto da vida. Aqui, essa parte da lei foi vetada pelo governo federal do PT. Depois de 10 anos, o nome do estuprador sai do cadastro. Agora vocês me respondam, um governo que faz isso, uma ideologia que faz isso, tem preocupação com as mulheres? Olha, e fora, Mota, que é o seguinte, quem amplia a lei não é o STF. Quem deve ampliar a lei é o Legislativo. A gente vai deixando essas coisas passarem porque o absurdo é tão grande de outras que vêm na sequência. Mas veja, como é que o ministro se sente? A gente está falando aqui do relator, que é o ministro Fachin, o pai do Código de Ética, hein? É ele que acha que vai resolver o problema dos excessos do STF, cometendo excessos. Como é que eu posso acreditar que a ampliação de uma lei pode ser feita por um ministro? Como é que a ampliação de uma lei pode ser feita pelo STF? Quem amplia e faz lei, meus caros, é o Legislativo. Pô, aula 1 de direito. Aula 1, pelo menos era. Agora eu não sei nem se ainda existe direito ou se as faculdades ainda ensinam alguma coisa. Mas era. Aula 1, pô. Legislativo legisla, judiciário aplica a lei. Quem faz é o Legislativo. Aí a gente vai lá pro STF e eles começam a fazer as leis, começam a ampliar as leis, começam a mudar as leis. É brincadeira? É difícil assim. A vida não é fácil no Brasil. Bom, meus caros, a gente tem um vídeo, é isso, da Carmen Lúcia? Então vamos lá. No caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos, direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante. E essa fala, né, que foi no dia 25 de junho do ano passado, ela repetiu ontem. Ontem, ela, de novo, eu achei que ela ia deixar para lá esse negócio do discurso de ódio. Eu achei que ela ia disfarçar, falar assim, aqui eu passei do ponto. Mas não, ela foi lá ontem e disse mais uma vez que ela sofre, ou as mulheres sofrem, discurso de ódio. Discurso de ódio. Olha, discurso de ódio já não existe. Discurso de ódio, menos ainda. Eu acho que nem discurso de ódio e nem discurso de ódio. Nada disso existe. Aliás, tudo é opinião. Ou tudo é, né, Mota? Eu não sei, talvez tudo seja opinioa para ela. Eu acho que discurso de ódio é o contrário de opinioa. Eu faltei essa aula, Marcília. Você que fez literatura também vai ter que me socorrer, mas eu faltei a essa aula, tá? Eu faltei, no meu tempo, a linguagem, ela guardava uma correspondência maior com a realidade, né? E eu acho que, mais uma vez, a gente vê o fenômeno dos tutores do Brasil. A gente vê o fenômeno de burocratas que não foram eleitos, não tiveram um único voto, que têm uma função claramente delimitada de julgar questões jurídicas com impacto constitucional, que deveriam ser em número muito pequeno. Eles se posicionam como civilizadores do Brasil, não perdem uma única oportunidade para nos orientar, nos esclarecer, dizer como nós devemos pensar, falar sobre os grandes dramas da sociedade, mas a missão deles é bem estreita, reduzida e focada. E quando eles gastam o seu tempo com esses raciocínios elaborados e esses discursos,
a missão que era deles fica esquecida, né? Não, fica esquecida e fica mais do que esquecida, sabe, Mota? A gente vai se cansando um pouco, como eu falei, a gente não pode desistir, claro, mas a gente vai se cansando, porque, olha, é uma atrás da outra. Imagina só, desce um marciano aqui hoje e a gente percebe que a gente está discutindo que no alto posto, no mais alto posto do Supremo Tribunal Federal, a cúpula do nosso judiciário, nós estamos discutindo com a ministra, ela está insistindo que as mulheres sofrem discurso de ódio. Então, é difícil assim, fica difícil. É essa história de você querer singularizar tudo. Esse identitarismo woke que a Carmen Lúcia encampou praticamente todo dia. Todo dia ela tem uma dessa, né? Discurso de ódio é o discurso que a mulher sofre. Então, só a mulher sofre, é por isso que é ódia. O ódio é para o homem. A ódia é para a mulher. Ódia não existe e nem discurso de ódio é crime. Não existe o crime de discurso de ódio no Brasil. Mas a Carmen Lúcia não só, ela quer que exista o crime de ódio, como ela quer que exista um crime específico de ódio contra as mulheres. Então é isso que a gente estava falando aqui. Você começa, entre aspas, cometendo o feminicídio porque é contra a mulher. Você também, na visão dela, comete discursos de ódio porque é contra a mulher. Então tudo é contra a mulher e aí merece uma punição especial. Bom, daqui a pouco você não consegue mais se relacionar com a mulher, porque, enfim, ela é uma vítima específica. Uma vítima específica. Então eu estou aqui conversando com o Mota, se tivesse ali no telão uma mulher, ela podia entender que de repente a minha fala é assim ou assado porque ela tem uma lei para ela, uma lei que a beneficie, uma lei contra mim, uma lei contra os homens, uma lei contra aqueles que dialogam, que interagem. Você entendeu? Esse é o problema. Você vai criando o isolamento dos homens e o isolamento das mulheres. Você vai criando um sentimento de tribo, um sentimento de grupo. E grupo é tudo menos um país. Grupo é tudo menos uma nação. Fora que você joga fora a Constituição, que tem no seu início a previsão de que todos são iguais perante a lei. Como é que todos vão ser iguais perante a lei se existe uma pessoa que acredita no Supremo Tribunal Federal que a mulher sofre um ódio específico a que ela chama de ódia? Onde está a igualdade? Se a mulher sofre mais ódio do que o homem, que a ódia. Claro que não tem como. Não tem como seguir assim. E Mota, e vou dizer uma coisa mais. Nós vimos ontem, né? Nós vimos ontem a história das Casas Bahia. Houve uma decisão do judiciário para que as Casas Bahia readmitissem todo mundo, readmitissem os funcionários que tinham sido demitidos. Então, olha o país em que você está. Você vai lá, simplesmente, no momento em que você acredita que deve fazer a contratação desse ou daquele, você contrata mais homens do que mulheres. Aí vem, como aconteceu no caso Ortobon, o judiciário e diz assim, olha, você não pode contratar só homens, tem que contratar também mulher. Aí você contrata, então, as mulheres. Aí você quebra, aí você demite o funcionário. Aí ele fala, não, você não pode demitir o funcionário, você tem que readmitir. Quer dizer, é o Estado dizendo que você comete crimes específicos, é o Estado inventando crimes como de ódio, é o Estado dizendo que você tem que contratar esse ou aquele, que você não pode demitir esse ou aquele. Quer dizer, o Estado entrando em tudo, entrando na família, entrando na empresa, entrando em todos os âmbitos, entrando até na sua fala. Afinal de contas, você comete a ódia, como eu mencionei. E quem está livre de tudo isso, claro, adivinha, é o presidente Lula, porque em julho de 24, durante uma reunião no Palácio do Planalto, ele comentou uma pesquisa que apontava justamente aquilo que o Toffoli disse no primeiro vídeo que a gente mostrou, que havia um aumento da violência contra a mulher após jogos de futebol. A fala do Lula era a seguinte, aspas para ele, hoje, eu não vou fazer a voz do Lula para vocês não se assustarem, mas eu sou um bom imitador do Lula, mas o fato é que ele disse, aspas, hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, Lula dizendo, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Haddad, o Haddad estava do lado dele, tem pesquisa que mostra que depois de um jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher.
Inacreditável, diz o Lula. Se o cara é corintiano, tudo bem. Como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco. Eu lamento profundamente. Então, se o cara é corintiano, tudo bem. Pode agredir a mulher. É isso que se depreende dessa fala. Esse é o presidente da República. Esse é o presidente que, inclusive, indicou o Toffoli, que estava dizendo que isso tornava as mulheres invisíveis. Dá para a gente levar a sério um país com tanta hipocrisia? Dá para levar, Mota? E o mais importante, Marcília, é lembrar que a situação, que essa hipocrisia, que essa ideologia, que esse populismo não tem nenhum efeito prático na proteção das mulheres. Então, se uma mulher está andando na rua e ela leva um tiro de celular, porque o ladrão tentou roubar o celular dela, ou se ela sofre um estupro, na hora que aquele bandido for preso, essas mesmas pessoas que estão fazendo esses discursos empolados vão aparecer para dizer que aquele bandido é um pobre coitado que não teve oportunidade, que é uma vítima da sociedade capitalista e não pode ter os seus direitos afetados. É por causa dessas mesmas pessoas que fazem esses discursos empolados que esses bandidos vão ficar presos pouquíssimo tempo e vão sair de novo para matar. O resultado desses discursos é só a distorção da justiça, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde a gente viu uma mãe envolvida na morte do filho que recebeu o perdão da juíza, porque ela já tinha sido atacada nas redes sociais e isso era um exemplo de misoginia e de machismo estrutural. Então esse é um discurso vazio, ideológico, ele não resulta em proteção de ninguém.